Hoje nós vamos falar sobre o Decreto-Lei número 25, que organiza o patrimônio histórico e artístico nacional. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre o Decreto-Lei número 25, que organiza o patrimônio histórico e artístico nacional. Essa é uma lei bem antiga, do ano de 1937, mas não se engane porque ela continua sendo muito cobrada em provas de concursos de arquitetura. Então, a partir de agora, nós vamos fazer um resumo dos principais pontos cobrados em prova. Primeira informação importante, artigo 1º, constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis, grife isso, por favor, existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Aqui o que é mais importante você grifar é essa parte aqui do conjunto dos bens móveis e imóveis, porque várias questões de provas tentam te confundir, falando que só os bens móveis pertencem ao patrimônio histórico e os bens imóveis não, ou o contrário, só os bens imóveis. Não, são os dois, tanto os bens móveis quanto os bens imóveis. Próxima informação importante, ainda no artigo 1º, mas agora o parágrafo 2º, equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Então, esse parágrafo 2º é muito cobrado em prova, gente, principalmente nessa parte aqui, os monumentos naturais. Vocês precisam decorar que os monumentos naturais também compõem, então, o patrimônio histórico e artístico nacional, beleza? E agora nós vamos falar dos livros tombos. Esse, sem sombra de dúvida, é o assunto mais cobrado em prova quando se fala de Decreto-Lei número 25. É muito importante que você saiba quais são eles e como que são classificadas as obras presentes nesses livros. É o seguinte, os livros tombos eles foram criados para catalogar, para diferenciar um tipo de obra de outro, tá? Então as obras de arte artísticas vão em um determinado livro tombo, as obras de artes eruditas vão em outros e assim por diante. Então vamos ver quais são esses famosos livros tombos. Lá do artigo 4º. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá 4 livros tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o artigo 1º desta lei, a saber. Então vamos lá. Primeiro, no livro tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, o famoso EPA, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular. E bem assim as mencionadas no parágrafo 2º citados no artigo 1º. Quais são essas obras? São os monumentos naturais, os sítios e paisagens que nós já falamos lá, tá? Então todos eles também são catalogados, inscritos no livro tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, tá? Próximo livro é o livro do tombo histórico, as coisas de interesse histórico e obras de arte histórica. Então aqui fica bem fácil, né? Coisas de interesse histórico, tudo que tiver a ver com histórico é no livro tombo histórico, tá? Terceiro livro, no livro tombo das belas artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. E no quarto e último livro, o livro tombo das artes aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa. Por favor, não confundam o terceiro livro com o quarto livro. O livro tombo das belas artes, lá no finalzinho ele fala as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. Então, as artes nacionais ou estrangeiras entram no livro tombo das belas artes. Já lá no quarto livro, no livro tombo das artes aplicadas, ele fala o seguinte, as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. Então as artes aplicadas nacionais e as artes aplicadas estrangeiras entram no livro tombo das artes aplicadas. Eles não entram no livro tombo das belas artes. Então, por favor, não confundam isso, tá ok?
Então nós passamos pelos 4 livros tombos e agora nós vamos para o artigo 6º, que também despenca em prova. Ó, o tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se fará voluntária ou compulsoriamente. O que isso significa? Primeiro que você tem que gravar essa informação aí de compulsoriamente, tá? Porque as bancas adoram falar que o tombamento ele só se dará de forma voluntária, especialmente quando for uma pessoa natural ou uma empresa, né? Não, mesmo se a pessoa, se ela for proprietária de um imóvel e que a União e que o IPHAN, né, queira fazer o tombamento, infelizmente não tem o que ela fazer. Mesmo contra a vontade dela, esse tombamento irá acontecer se preencher certamente os requisitos, né? Mas se fará compulsoriamente sim, não tem essa só voluntário, tá ok? E o próximo artigo é o artigo 10, que também cai bastante em prova. Ó. O tombamento dos bens a que se refere o artigo 6º desta lei será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente livro do tombo. Então vamos entender esse artigo melhor porque ele cai bastante em prova. Ó. Existem 2 tipos de tombamento, o provisório e o definitivo. Quando que será provisório? Quando o processo de tombamento ainda não estiver concluído, quando o bem não for, né, ainda não tiver sido registrado no livro tombo. A partir do momento que ele foi registrado no livro tombo, temos então o registro desse tombamento. E daí sim o tombamento será definitivo, tá ok? E continuando, vamos ver o parágrafo único ainda do artigo 10. Ó. Para todos os efeitos, salvo a disposição do artigo 13 desta lei, o tombamento provisório se equiparará ao definitivo. Então, mesmo que o processo ainda não tenha sido concluído, né, o processo de tombamento, o tombamento provisório se equipara ao definitivo. Grave que é bastante importante, tá? Vamos agora para o artigo 11, que também cai bastante em prova. Olha, essa lei é bastante curta, tá? E quase todos os artigos são muito cobrados em provas de arquitetura, tá ok? Ó, artigo 11. As coisas tombadas que pertençam à União, aos estados e aos municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma a outra das referidas entidades, tá? Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. Então o que o artigo 11 está querendo falar para a gente? Que os bens públicos são inalienáveis. O que isso quer dizer? Que eles não podem ser vendidos. A União, os estados e os municípios, eles não são proprietários dos bens públicos, eles apenas administram, tá ok? Eles não podem ser vendidos, mas eles podem ser transferidos entre as entidades, tá? O município pode ceder para o estado, o município pode ceder para a União pode transferir para o estado e assim por diante. Isso pode acontecer. E o que as bancas adoram cobrar? Adoram falar que essa transferência ela tem que ser informada ao IPHAN, né, que é quem administra o patrimônio histórico e artístico nacional, dentro de um certo período, 5 dias, 10 dias, 20 dias, aí depende do que a banca quiser inventar. Todos esses prazos estão errados. E por que está errado? Olha o que o parágrafo único nos fala. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. Então não tem essa de esperar 5, 10, 20 dias para dar conhecimento ao IPHAN. Não, tem que ser imediato, conhecimento imediato ao IPHAN. Grave isso, tá ok? Vamos agora falar do artigo 14, que sem sombra de dúvidas, depois dos 4 livros tombos, esse é o assunto mais cobrado em prova quando se fala de decreto-lei número 25. Ó. A coisa tombada não poderá sair do país senão por curto prazo, grife isso, curto prazo, sem transferência de domínio para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Você precisa saber que é curto prazo, nada de longo prazo, médio prazo, que as bancas amam trocar isso daqui. Curto prazo, tá legal? Artigo 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do prazo de 5 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa. Então é o seguinte, quando eu falei lá atrás que o bem tombado pertencente à União, Estado ou município, ele for transferido de uma entidade para outra, esse conhecimento ao IPHAN deve se dar de forma imediata,
por favor, não confunda com isso daqui. Aqui é diferente, aqui nós estamos falando de uma obra que ela foi furtada. Neste caso específico, o proprietário, né, o responsável por essa obra, ele tem 5 dias para informar ao IPHAN sobre o que aconteceu, tá ok? Não precisa se dar de forma imediata, e as bancas gostam muito de trocar justamente esse prazo de 5 dias com o prazo lá da transferência que o município, a União e os estados têm para dar conhecimento ao IPHAN, tá legal? Se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda demais eu continuar produzindo esse conteúdo para o YouTube, tá? Cada vez que você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para muito mais concurseiros e ajuda o canal a crescer. Então deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá legal? Continuando, gente, agora nós vamos falar do artigo 17, ó. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas sob pena de multa de 50% do dano causado. Veja bem, as bancas amam confundir os conceitos desse artigo 17. Ó. Ele está estruturado em 2 partes. Na primeira parte ela fala o seguinte: as coisas tombadas não poderão em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas. Ponto final. Aqui não tem autorização especial, não tem nada que faça poder mutilar a obra, destruir a obra. Não, não pode, ponto final. Agora, na segunda parte, nós estamos falando de restauro e pintura. Quando o proprietário da obra tombada ele precisar fazer uma pintura ou um restauro, ele poderá fazê-lo se ele tiver uma autorização especial do IPHAN. Mas primeiro ele pede a autorização especial e depois, se for concedida, daí ele pode realizar a pintura, tá ok? Então não é assim sair pintando. E as bancas amam falar também que essa primeira parte, né, da obra ser destruída, mutilada, se tiver uma autorização especial do IPHAN, pode. Não, a autorização é só para o caso de pintura e restauro, tá ok? Artigo 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, neste caso, a multa de 50% do valor do mesmo objeto. Olha como que essa questão do tombamento é uma coisa séria, porque não só envolve o bem tombado, né, aquela propriedade, como a vizinhança também, porque se você tiver, por exemplo, uma igreja que foi tombada e ao lado você quiser construir um prédio de 10 andares, não vai poder, provavelmente o IPHAN vai barrar essa construção. Então isso envolve toda a vizinhança, além do bem tombado. E agora a última informação que nós veremos hoje é lá do artigo 19, ó, veja bem. O proprietário de coisa tombada que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de 6 meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. A falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. Então aqui nós temos várias informações que caem bastante em prova e é bom a gente entender. Primeira informação: o tombamento, quando o proprietário do imóvel tombado não tiver dinheiro, não puder realizar as manutenções previstas, né, e necessárias, por exemplo, uma pintura ou um restauro de alguma coisa, ele deverá comunicar ao IPHAN, porque o IPHAN terá a obrigação, então, de fazer essa manutenção, se ela realmente for necessária e se o proprietário do imóvel não tiver como fazê-lo. Agora, o que acontece se o proprietário for até o IPHAN, né, fizer esse comunicado ao IPHAN de que ele não tem condições de fazer a manutenção necessária? O IPHAN analisou, viu que é realmente necessário fazer a manutenção e não faz nada. Aí acontece uma coisa: o proprietário poderá pedir o cancelamento deste tombamento. E grave muito bem isso, porque existem várias questões de prova que falam que o tombamento não poderá ser cancelado sob nenhuma hipótese, e isto é mentira. Se o IPHAN
não fizer as manutenções necessárias, né? Se o proprietário solicitar, alegando que não tem condições de fazer, e o IPHAN simplesmente ignorar, o proprietário poderá sim, então, fazer o cancelamento, pedir, né, o cancelamento do imóvel tombado, tá legal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. No vídeo de sexta-feira nós resolveremos questões só sobre o Decreto-Lei 25 para a gente fixar de vez esse conteúdo que é tão importante, continua sendo tão importante para sua prova, tá? E até o próximo vídeo!